O tema de hoje, você já sabe, é o Espírito Santo e o grande conflito. Prepare o seu coração. Abra a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 16. E vamos ler o versículo número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ouviu isso? Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o ser humano, convenceria o mundo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. Uau! Quando a Bíblia fala que ele convenceria o mundo do pecado, ele se refere exatamente a quê? Bom, de acordo com a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Como diz aqui, vamos lá, 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, pecado é a transgressão da lei. O Espírito Santo, quando viesse, ele convenceria o mundo do pecado. Em outras palavras, o Espírito Santo convence você do que é errado, mostra para você o que é certo, ensina você a obedecer os 10 mandamentos, direciona você, inspira, mostra o caminho e te dá forças para seguir no caminho e obedecer o nosso grande Deus. Portanto, quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa se entrega a Jesus, essa pessoa, por obra do Espírito Santo, ela passa a obedecer os 10 mandamentos, porque pecado é a transgressão da lei, é a transgressão dos 10 mandamentos, como diz aqui em 1 João 3, verso 4. Ainda em 1 João, vamos para o capítulo 5 agora. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Veja que aqui a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é a própria verdade. Entendeu ou não? Então, se alguém perguntar assim, você conhece a verdade? Está perguntando, você conhece o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a própria verdade. E ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20. E mais, a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo é um ser, não é um ser humano, é um ser divino, maravilhoso, extraordinário, perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Isso é tudo de bom, é maravilhoso, não é? Agora veja só o Espírito Santo na criação. Aqui em Gênesis capítulo número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Atenção! E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Você viu que aqui está dizendo assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mostrando a presença do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo sempre esteve na terra, trabalhando na vida humana, trabalhando em favor do homem. Por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, ali foi o sopro, né? Ali foi a ação do Espírito Santo também. Aliás, eu tive um professor de teologia que ele dizia o seguinte, toda obra, toda ação de Deus é trinitariana. Repito, toda ação de Deus é trinitariana. Por exemplo, quem criou todas as coisas? Foi o Pai? Sim. Mas também foi o Filho? Sim. E também foi o Espírito Santo? Sim. Isso é tão real que quando você vai para Gênesis 1, 26, a Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele fala façamos, veja que a expressão façamos está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, nossa, no plural, e a nossa semelhança, plural de novo, mostrando que toda a obra de Deus, toda a ação de Deus é trinitariana, envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo é a verdade, e ele veio a esse mundo, ele está nesse mundo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso é extraordinário. Agora, falando do pecado, convencer o mundo do pecado. Pecado, repito, é a transgressão da lei. Agora escuta, como é que o diabo trabalhou para jogar essa verdade por terra? Lembra que para cada coluna da verdade, nós estamos analisando por 2 ângulos. De um lado está Daniel 8:12 e do outro lado está João 8:32.
Daniel 8,12 diz o quê? Diz que o diabo usaria um poder para jogar, para lançar por terra a verdade. Lembra? E João 8,32 fala que a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, de um lado, Deus quer que você conheça a verdade para você ser liberto. Do outro lado, o diabo quer que a verdade seja jogada por terra. Então, você tem os dois lados e a verdade no meio, sendo então alvo de um grande conflito. Nesse caso, é o Espírito Santo. A verdade sobre o Espírito Santo dentro do contexto do grande conflito. Agora escuta, o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Você percebe que eu estou repetindo toda hora? Para que isso não saia da sua cabeça. Agora escuta, o que o diabo fez? Usou aquela mulher prostituta de Apocalipse 17, para quê? Para justamente mudar a lei de Deus. Quer ver? Vamos comigo para Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja que esse texto é uma profecia que diz que alguém iria mudar os tempos e a lei. Então, o inimigo usou a igreja romana, usou a mulher do Apocalipse 17, usou a grande Babilônia, para quê? Para mexer nos 10 mandamentos. Para mexer nos 10 mandamentos. Então veja, são 10. Se você aceita 9 e não aceita 1, é como se não aceitasse nenhum. Correto? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu ou não? Então, quando o diabo usou aquela mulher do Apocalipse 17, a prostituta, a igreja falsa, para mudar o sábado para o domingo, mexeu em um mandamento, certo? E aqui diz, se você pisar em um, se você rejeitar um, se você não aceitar um dos 10, você é culpado de todos. Então veja, justamente aí está o problema. Por quê? Porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Mas de repente você está numa igreja onde os pastores, onde os sacerdotes, onde os ministros pregam abertamente que a lei foi abolida. Ora, se a lei foi abolida, se não tem mais lei, olha só, se não tem mais lei, se a lei tivesse sido abolida, não havendo lei, não pode haver transgressão. Se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, o Espírito Santo me convence do quê? De nada. Então eu estou anulando a obra, a ação do Espírito Santo. Está entendendo? Você está entendendo isso daí? Percebeu? Então se você mexe em um mandamento, você quebra todos. Se você diz que a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, o Espírito Santo me convence do quê? De nada. Porque se não tem pecado, eu não sou pecador. Se eu não sou pecador, para que o Espírito Santo? Então eu vou anulando a obra, a ação do Espírito Santo. É muito sério isso. Você entendeu? Agora, se eu pertenço a uma igreja que prega que a lei foi abolida, se eu pertenço a uma denominação que anuncia que a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, para que serve a graça? E se não tem mais graça, para que Jesus morreu? E se Jesus não precisava morrer, por que então ele veio a esse mundo? Ou seja, uma vez que não tem lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Anulou a graça, Cristo morreu em vão e acaba o ministério do Espírito Santo. Então, quando alguém diz assim, a lei foi abolida, essa pessoa não tem consciência de que está trabalhando contra o Espírito Santo. E é assim que o diabo luta para jogar a verdade por terra. Deu para você entender? E tem mais. Quando as pessoas vão por esse caminho, acabam criando movimentos que são movimentos estranhos. O Espírito Santo, ele continua o seu trabalho. Ele convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai continuar trabalhando na sua mente, no seu coração e na minha mente também. Nesse momento, enquanto eu falo com você, o Espírito Santo está trabalhando com você. Está trabalhando com você. Algumas pessoas se alegram ao entender esse tema, outras pessoas ficam chateadas porque acham que eu usei uma expressão que ofendeu esse, ofendeu aquele. Não, atenção, não é para você se ofender, ao contrário, é para você acordar, meu filho, é para você se despertar, minha filha, é para você entender o que Deus tem para você, o plano de Deus para você. Entendeu ou não? Nós vamos aqui para o livro de Hebreus, que é um livro extraordinário. Veja só, capítulo 3 de Hebreus 3, versículo 7.
que diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ouviu? Então, hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Sabe por que fala isso aqui? Porque tem gente que ouve a palavra e não aceita. Ouve o chamado de Deus e não aceita. Escuta a verdade clara e não aceita. A pessoa endurece o coração. Endurecer o coração significa não aceitar o trabalho do Espírito Santo. Endurecer o coração significa não aceitar a obra do Espírito Santo. E a pessoa endurece, e o Espírito Santo bate, e a pessoa endurece. Entendeu? Aí o que acontece? O que acontece é o que está em Atos 7, 50 e 51. Porque Atos 7, 50 e 51 fala assim: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo toca, a pessoa endurece. Ele toca de novo, a pessoa endurece. Ele toca outra vez, a pessoa endurece. E vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai continuar tocando e a pessoa vai resistindo, até chegar a um ponto, que é o passo 3, que está em Efésios 4, 30 e 31, que fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo entristece. Entendeu ou não? Ele entristece. Por quê? Porque ele toca, você endurece. Ele toca de novo, você endurece. Ele insiste, você resiste. Ele insiste, você resiste. Então ele fica triste. E finalmente, você acaba apagando o Espírito. Ou seja, você acaba praticando o pecado imperdoável. Cuidado, viu? Então o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida, no coração de todas as pessoas, porém, ao mesmo tempo, o diabo está trabalhando para que o Espírito Santo seja tirado da sua vida, para que a obra do Espírito Santo seja jogada por terra na sua vida. Mas não esqueça que o Espírito Santo é aquele que não desiste de você, que continua trabalhando, continua lutando, continua insistindo. É o Espírito Santo de Deus que leva você a ler a Bíblia. É o Espírito Santo que leva você a entender a Bíblia. É o Espírito Santo que leva você a aceitar a Bíblia. É o Espírito Santo que leva você a obedecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo que leva você a aceitar Jesus como Salvador. É o Espírito Santo que leva você ao arrependimento. É Ele quem toca o seu coração. É Ele quem faz você chorar arrependido e emocionado. É o Espírito Santo que faz essa obra de pegar você do nada, da lama, da sarjeta, da perdição, das trevas, e traz você para a maravilhosa luz. Traz você para Jesus. É Ele quem faz essa obra no seu e no meu coração. Não é lindo tudo isso? Não é maravilhoso tudo isso? Saber que o Espírito Santo é quem trabalha intensamente para levar o ser humano a uma transformação e a uma salvação, ou a única salvação? É Ele quem faz essa obra extraordinária. Por isso, o Espírito Santo deseja fazer mais, muito mais, em você e através de você. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que tremendo texto! É exatamente o Espírito Santo quem conduz você em toda a verdade. Mas para isso, você precisa ser uma pessoa sincera. Entendeu? Uma pessoa sincera. Sincera de coração. Você precisa cair de joelhos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, entra no meu coração. Transforma meus pensamentos. Transforma minha vida. Usa-me para o teu serviço. O Espírito de Deus continua trabalhando no seu coração.
Você está aqui agora porque o Espírito Santo trouxe você. Você está estudando comigo esse tema porque o Espírito Santo preparou esse ambiente. Deixa ele entrar. Deixa ele fazer a obra no seu coração. Experimente a partir de hoje uma nova vida, uma nova fase, uma nova experiência. E entrega a sua vida nas mãos dele. Enquanto eu falo com você, o Espírito de Deus está trabalhando na sua consciência e no seu coração. Você aceita o Espírito Santo como aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo? Você quer andar sob a orientação dele? Você quer receber o poder do Espírito Santo na sua vida? Você quer hoje receber a chuva serôdia do Espírito Santo? A chuva do poder de Deus na sua vida? Então eu vou orar por você. Porque para Deus nada é impossível. E o Espírito Santo continua trabalhando intensamente para converter você, seu marido, seu filho, sua filha e a sua família. Eu vou orar agora, mas depois da oração, aqui aparece um site, não é? encontreumaigreja.com.br. Vai lá, localize uma igreja adventista, faça uma visita e nós vamos te ajudar a conhecer mais e mais a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo, pelo ministério dele. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nosso coração. Continue, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu entrego este homem e esta mulher nas tuas mãos. Entrego toda a família nas tuas mãos. Salva-nos para o teu reino quando Jesus voltar. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.